Bem-vindos à segunda temporada do UP Doctoral Careers podcast Tips on PhD Careers. Regressamos com uma temporada que promete levar-te a refletir sobre a tua carreira através de dicas e recomendações escolhidas a dedo pelos nossos convidados. De áreas profissionais diversas, todos trilharam caminhos que poderão ajudar a construir um caminho mais consciente e abordarão temáticas que certamente já pensaste ou até já te cruzaste com elas. Esperamos que as conversas que daqui surgirem te permitam traçar um percurso de carreira mais significativo e proveitoso ao longo do doutoramento. Eu sou André Campos, estudante de doutoramento em Gestão na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, fundador da startup SUS Plus e fã do papel e impacto da inovação e do empreendedorismo na sociedade. Dinamizo este episódio, Steps to Build a Business with a PhD, porque acredito que o impacto científico de um processo de investigação deve transcender a academia e que o perfil de um doutorado é uma mais-valia necessária para atingir valor acrescentado na sociedade e economia portuguesa. Estarei a conduzir este episódio na companhia das nossas convidadas, a Maria Oliveira, diretora de negócios da UPTEC, e a Maria João Maia, cofundadora e CEO da Corium Biotech, a quem agradeço já a disponibilidade para participar nesta iniciativa e aproveito para dar as boas-vindas. Se calhar começaria por vos pedir uma breve apresentação pessoal e se calhar um fun fact que gostassem de partilhar para quem ainda não vos conhece. Comece por quem? Pela Maria João ou pela Maria? Pode ser por mim. Maria João? Pronto, então eu sou a Maria João Maia, eu tenho um percurso académico que começou na Universidade do Porto, com um mestrado em Ciências Farmacêuticas, que depois complementei em Paris com um mestrado em Produtos Cosméticos. Tive ali um ano e meio a trabalhar numa empresa cosmética, na área da propriedade intelectual, depois passei mais para a investigação fundamental e isso levou-me a cogitar a possibilidade de fazer um doutoramento, que concluí em 2019 na Universidade de Côte d'Azur, em França também, e em 2020 surge então esta ideia de criar, quer dizer, a ideia surgiu antes, mas efetivámos a criação da Corium Biotech, que é uma empresa que se dedica à bioprodução de couro exótico em laboratório e que resulta em parte de trabalho feito durante o doutoramento. Um fun fact. Isso é mais complicado. É difícil. O fun fact é mais complicado. Não tens fun na tua vida? Eu agora, como tenho uma menina de 4 anos, não é? Todos os dias é fun fact. Portanto, o fun fact de hoje foi que não quis sair de casa sem comer uma bolacha de chocolate. E pronto, e eu, enquanto não lhe dei a bolacha, só tive até à última e depois quando não dava mais porque ia-me atrasar para o compromisso assim, pronto, dei-lhe a bolacha. Agora os dias são todos assim. Fun, não é? Exato. Maria. Muito bem, então, do meu lado, para além de ser diretora executiva para a área de negócios aqui da UPTEC, também faço a direção de um programa que é o Master in Business Innovation da Porto Business School, onde também dou aulas. Do meu percurso também é assim um pouco, digamos, divergente. Eu comecei com o curso de Engenharia Zootécnica, digamos que o primeiro trabalho que fiz dentro deste setor teve a ver com peixes ornamentais, por onde passei para tipificação de leis de ovelhas e onde estive depois durante 2 anos a fazer um projeto de mapeamento da Serra da Cabreira no que diz respeito aos recursos naturais, com destaque para o lobo ibérico, com acesso à telemetria. Esse foi um projeto bastante interessante, é certo, mas depois de repente passei para a área da consultoria de inovação. E a formação subsequente que fiz a nível de 2 mestrados foi na gestão de ciência, inovação e empreendedorismo tecnológico, depois o MBA. E agora aqui estou muito ligada à parte do empreendedorismo. Fun fact, eu adoro viajar, adoro conhecer novas culturas, acho que isto tem a ver também com uma certa curiosidade que também me atrai muito para tudo que tem a ver com o percurso dos empreendedores e desenvolver novos modelos de negócios. Já estive em 57 países, vivi em 4 por curto período de tempo. E o meu grande objetivo é conseguir chegar aos 100. Só espero ter uma vida longa para que isso possa acontecer. Ok. E achas que vais conseguir agora nos próximos anos? Ou... Os próximos anos eu estou como a Maria João, não é? Com filhos pequenos e agora 2 cães também um bocadinho pequenos e destruidores, mais que a minha filha, acho que é um bocado complicado e os destinos têm que ser um pouco mais controlados. É isso mesmo. Mas sim, quer dizer, isto todos os anos há sempre aquele desejo de acrescentar mais 2 à lista. Quando é na Europa é fácil, porque são todos muito próximos, claro. Não é? Alguns deles até são muito pequeninos, como o Liechtenstein, de repente uma pessoa só está de passagem e já se cumpriu. Era isso que eu ia dizer, se calhar numa viagem à Europa até já cobres 3 ou 4, já ajuda na estatística.
Ora, eu se calhar voltava aqui ao nosso tema principal, depois da apresentação, e gostava de introduzir qual é a vossa opinião sobre um processo de doutoramento, porque tradicionalmente um processo de doutoramento está ligado ao mundo académico, o que contrasta aqui com o nosso episódio, porque nós queremos extrapolar o doutoramento do mundo académico para outras áreas. Vocês acham que é possível ligar o mundo académico ao dos negócios? Existe uma sinergia possível entre estes dois mundos? Se calhar começo por quem? Começo aqui pela Maria, que estava aqui a sorrir para mim. Para mim, quer dizer, a resposta eu diria um perentório sim, claro que é possível, até porque muito do meu trabalho, mesmo antes de estar aqui ligada à questão do apoio dos empreendedores e na UPTEC, foi muito ligado à estruturação dos processos de proteção da propriedade intelectual a nível da Universidade do Porto, na Porto Inovação, e tudo que tem a ver com, digamos, a translação do conhecimento para o mercado. E aí, obviamente, tudo o que fizemos foi incentivar investigadores, estudantes de doutoramento também, para conseguirem fazer, digamos, esta ligação entre aquilo que é a sua investigação e o mercado. Mas eu acho que, essencialmente, há uma característica que é importantíssima e que se desenvolve muito durante o processo de doutoramento. E tanto a Maria João, que já o fez, como tu, André, que o estás a fazer, não é? Certo. Deves sentir que vocês têm que analisar e têm que desenvolver aquilo que vão ser as hipóteses que vão vir a validar. Isso passa muito pelo método científico, não é? De tentativa e erro e de validação e experimentação, que a nível das startups que nós vemos que têm mais sucesso são aquelas que conseguem dominar este tipo de competências. Ou seja, nós temos sempre que perceber que aquilo que pretendemos desenvolver vai ter que ter uma resposta a nível do mercado. E que se não a testarmos antes, e idealmente eu diria, não gastando muitos recursos como o tempo e como recursos financeiros que muitas vezes são envolvidos no modelo de negócios, se os testarmos logo à partida, vamos conseguir obter informação que é muito válida para conseguirmos depois reestruturar o nosso modelo de negócio. Por isso, para mim, isso é uma das competências fundamentais que eu diria que se traz da questão de quem faz o doutoramento, quem vem de uma carreira mais científica. Sim, não, eu concordo e, de facto, se formos ver, não só a nível das vantagens que traz um doutoramento para quem queira iniciar uma carreira empreendedora, se formos ver as grandes indústrias farmacêuticas, biotecnológicas, tudo o que seja posição de direção, de coordenação, se formos ver os perfis, há sempre um doutoramento ali associado. Portanto, o doutoramento traz-nos aqui um leque de competências, obviamente técnicas e de conhecimento científico, mas também competências de gestão de pessoas, geralmente, principalmente nos científicos, tens sempre uma equipa que depois acaba por endurecer abaixo de ti, tens que orientar o técnico, tens que orientar alunos de mestrado, até mesmo alunos de doutoramento que venham depois de ti, tens que orientar uma gestão de um laboratório, portanto, há aqui uma série de competências também, que se diz em inglês as soft skills, não é? Que ao longo do doutoramento também são potenciadas e de facto, para mim foi uma formação incrível, até se calhar mais como pessoa e como a fineza da personalidade do que cientificamente. Obviamente que cientificamente aprendi muita coisa e desenvolvi muita coisa e isso também ajuda, não é? Como a Maria estava a dizer, quando nós entramos na carreira empreendedora, se não tivermos esse backup ou essa segurança de saber que é normal o falhanço, e não, quando eu digo falhanço não é só na experiência científica, não é? É o falhanço de aquele contacto que correu mal ou aquele pitch que correu mal, não é? Isso tem que ser temos que ter encaixe para aceitar o falhanço, senão é logo um ponto de partida. E eu até pegava um bocadinho pelo que estavas aqui a explicar, e o teu caso é um caso excelente de sucesso. Quando é que tu começaste a pensar a criar o teu negócio? Em que processo de assessoramento? Porque falaste aí algumas skills que tens que ter para fazer esta transição. Mas em que momento é que tu começaste a pensar a criar um negócio, por exemplo, no doutoramento? Foi a meio, foi no final? E, por exemplo, o que é que tu conseguiste transitar destas skills de doutoramento, que já estavas a explicar um bocadinho, mas daí o que é que veio para fora para o empreendedorismo? Quais é que achas que são aquelas fundamentais? Olha, eu comecei a pensar em criar um negócio sensivelmente a meio do doutoramento, por dois motivos. O primeiro foi porque percebi que a carreira académica não era aquilo que eu queria fazer para a minha vida, extremamente competitiva, extremamente requer muito tempo, muita hora extra a fazer uma coisa que eu
não era aquilo que me apaixonava. E na altura que eu estava a fazer o doutoramento, a outra fundadora da Corium Biotech, a Margot, estava exatamente na mesma situação, então nós começámos a pensar, e se nós pegássemos naquilo que nós gostamos de fazer, que é esta tecnologia de reconstrução de pele, e fizéssemos alguma coisa industrial, vamos deixar a biologia fundamental. E começámos a pensar em alternativas a meio do doutoramento. E percebemos imediatamente que percebíamos muito da reconstrução de tecidos, mas muito pouco do que era este mundo do empreendedorismo. E então pesquisámos mais sobre o assunto, pedimos o estatuto que lá em França existe, aqui por acaso não sei se existe, que é o estudante empreendedor, e que dava acesso a um conjunto de workshops, de horas de conversa com mentores e tal, e começámos aí a tentar desenhar o que é que seria o negócio. Agora, em relação à tua questão sobre o que é que eu puxei do doutoramento, foi aquilo que eu disse. Quando eu cheguei, quando criámos a empresa, eu não senti no imediato dificuldades, porque lá está, eu estava habituada a que as coisas levassem tempo, porque na investigação também levam, não é? A que houvesse muitos contactos que não resultassem, como na investigação também nem sempre resultam, e a ter algum cuidado na gestão de equipa, que na altura eram 3 pessoas, agora são 7, e isso também veio do percurso doutoral, porque no doutoramento, embora haja um orientador, a maior parte dos doutoramentos, se calhar mais de 90%, os doutorandos estão um bocado abandonados no dia-a-dia, não é? Tem alguém a quem recorrer, mas nas decisões do dia-a-dia tem que ter autonomia, não é? Então, que desafios é que tu achas que, nessa transição de vida que fizeste, académica para empreendedorismo, existem desafios que são comuns, que é o que estás a elencar, mas, por exemplo, que desafios é que tu achas que são diferentes, enquanto num processo de doutoramento e num processo de empreendedorismo, que são claramente distintos? Olha, o desafio maior que eu encontrei foi toda a parte financeira. Portanto, isso é uma coisa que nós, no ramo da ciência, temos muito pouco contacto. Tudo o que tem a ver com o desenvolvimento do modelo financeiro da empresa, isso foi o que mais, não vou dizer problemas, mas sim, o que mais dificuldades nos causou. Encontrar um modelo certo, conseguir estimar custos de produção, margens de lucro, tudo isso, durante o meu doutoramento, de facto, não tivemos esse background. E isso foi o perceber que sozinhas também não conseguíamos, levou-nos algum tempo, porque isso acho que vem também um bocado do doutoramento eu consigo fazer isto, eu consigo fazer qualquer coisa. Acho que nós temos doutoramento assim com aquela ideia de tudo é acessível, e mas é preciso um acompanhamento não é? Se é uma área que nós não dominamos, e isso foi assim a maior dificuldade e aquilo que eu achei muito diferente, ou como o maior desafio em relação ao que fazíamos antes. Sim. Maria, assim, numa perspectiva da UPTEC, se calhar mais alargada por diferentes empreendedores, diferentes casos de estudo que já tenhas tido, quais achas que são as vantagens e desafios mais proeminentes nesta transição? Eu, se calhar, aproveitava aqui um pouco aquilo que a Maria João estava a dizer e que concordo plenamente. Há, antes de mais, uma falta de literacia financeira. Isto não vem só da parte dos estudantes de doutoramento. Eu acho que, em geral, naquilo que é a nossa realidade portuguesa, há de todo uma falta de literacia financeira, até nas questões às vezes mais básicas, que é os impostos, e como é que eu trato das minhas declarações, e como é que eu faço, ou como é que eu tomo vantagem de algumas aplicações financeiras que possam existir. Não estamos preparados para isso, ou pelo menos o nosso sistema de ensino mais tradicional até à data não foi capaz de o fazer. E isso é uma lacuna, e nós tentamos aqui a nível, por exemplo, da UPTEC, criar muitas oportunidades para que exista essa partilha, não só com investidores que vêm explicar um pouco o que é essencial, mas também, digamos, até com alguns docentes para criar aquilo que nós chamamos dos Entrepreneurial Finance. Desculpem estar a utilizar aqui os termos em inglês, é que no nosso dia-a-dia parece que só funcionamos nesta língua. Depois há outra questão que eu acho engraçada e que tenho notado um bocadinho de forma sistemática em quem vem da academia, já com um percurso mais de investigação, e passa para o mundo dos negócios, que é uma necessidade da perfeição. Ou seja, quando se está na investigação, nós queremos ter a melhor tecnologia. E a melhor tecnologia tem que ter determinados atributos que, pela rapidez, pela eficiência, pelo custo, são sempre melhores que aquilo que existe. Mas a verdade é que muitas vezes, nesta translação para o mercado, não é o melhor que tem que passar. E com isto eu quero dizer que muitas vezes nós temos que chegar lá com aquilo que chamamos o Minimum Viable Product, ou seja, aquele que nos ajuda a pôr algo muito rapidamente lá fora,
a testar e começar a obter feedback de o que é que de facto é necessário melhorar para conseguirmos ter aqui algo que tenha uma boa adesão. E isto é difícil para um investigador. Eu acho que tem a ver com o brio que existe de não, mas a minha tecnologia é mais bonita. Pois é, mas se calhar não é isto que o mercado está a pedir e não é necessário que seja assim. Só é necessário é que se corte aqui mais alguns add-ons e que ela possa chegar funcional até ao cliente final. E eu estou-me a rir, Maria, deixa-me interromper, porque nós tivemos exatamente essa dificuldade. Os primeiros protótipos que nós enviámos para o cliente, nós fomos praticamente forçadas pelo cliente. Foi do tipo, ou vocês enviam alguma coisa ou pronto, eu só com fotografias para nós. Portanto, nós enviávamos fotografias, enviávamos testes mecânicos, mas nós queremos tocar. E é o que estás a dizer, custou muito porque nós sabíamos que ainda não estava no ponto em que nós queríamos que estivesse. E é interessante mencionares isso porque aconteceu exatamente... E vai estar, não tem de estar naquele momento. Esperemos, sim. A questão é, há uma luta contra o tempo também, quando se começa a estruturar este negócio. E é muito interessante que em França exista o estatuto de estudante empreendedor. Eu acho que aqui há o estatuto de estudante trabalhador, que não é a mesma coisa. Lá também há o estudante empreendedor e o estudante trabalhador. Sim. E que devíamos, de facto, acho que seria uma excelente iniciativa, porque permite depois também explorar aqui outras vertentes. Mas, e agora eu tinha aqui outro ponto interessante a saber. Mas eu, se calhar, adicionava aqui uma pergunta. Eu estou aqui morto por perguntar, que é, achas que, por exemplo, nessa complementariedade de áreas que poderemos ter, achas que, se calhar, por exemplo, um investigador que não esteja só ligado à academia, ou, por exemplo, uma pessoa que venha complementar a equipa desse investigador, que seja alguém de fora e que o ajude a complementar essa área de investigação, por exemplo, já tenha trabalhado na indústria, já tenha trabalhado noutras áreas. Achas que é uma mais-valia? É uma mais-valia, sem dúvida. Há duas coisas que nós tentamos sempre alertar a todos os empreendedores que nos chegam, independentemente do nível de maturidade, mas, digamos assim, nas fases iniciais do negócio. Uma é a questão do empreendedor solitário, solo founder, é muito complicado. Vai haver momentos muito difíceis e vai haver outros momentos em que a própria vida, devido a outras circunstâncias, às vezes tem a ver com as questões familiares, vai exigir de nós de outra maneira. O que a evidência nos mostra, isto não são dados só da UPTEC, são estudos, é que empreendedores solo founders têm muito menos hipóteses de sucesso do que se estiverem numa equipa. E é difícil encontrar esta sinergia que tu encontraste durante o teu doutoramento, alguém que possas confiar, não só tecnicamente, mas em todos os outros aspectos. Mas também já foi difícil depois juntarmos a terceira pessoa, que era uma pessoa alheia àquilo que nós fazíamos, não é? Mais da comunicação, da área da moda, e que precisámos de incorporar. Aí, lá está, já não foi tão fácil. Ou seja, nós entrámos nisto a duas, mas eram perfis muito semelhantes. Sim. E encontrar o terceiro perfil... Essa complementariedade é muito importante. Até posso dar aqui o meu caso, que estou num very early stage da SUS Plus. Eu sou um solo founder e tenho vindo estes últimos 6 meses a ser solo founder, e é realmente um processo muito solitário, porque por cada não que uma pessoa recebe, uma pessoa leva aquilo quase como se fosse um não a nós próprios, nem à equipa. E, por exemplo, neste momento, estamos a formar uma equipa e estamos a aumentar essa equipa para também eu deixar de ser solo founder, porque acho que faz todo sentido haver a sinergia de várias pessoas, e acho que o acrescente, como estavas a falar, Maria João, o acrescente de outras pessoas na equipa é essencial para uma pessoa também não ter uma visão cónica sobre as coisas, conseguir complementar com outras. Mas é um caso que, para quem nos está a ouvir, se são solo founders, não desistam, porque existe sempre essa possibilidade de encontrar uma alma gêmea. Exatamente, de ser uma alternativa, porque normalmente estes negócios, ou grande parte dos negócios pelo que eu vejo, começa por 2 amigos que têm uma ideia e que dizem, vamos montar isto, acho que vamos para a frente com isto, acho que faz sentido. E acho que ser solo founder também é um caminho diferente, mas que consegue-se montar. Por isso, quem nos está a ouvir, não desistam, para já se tenham uma ideia na vossa cabeça. Eu sei que para os solo founders, e eu conheço alguns, é difícil depois fazer essa partilha, não é? Porque há uma sensação de propriedade da ideia. A ideia é minha, não é? E quando se fala em partilhar aqui uma empresa, um negócio, a ideia acaba por depois pertencer à empresa, não é? E eu acho que isso é que é a grande dificuldade, mas a verdade é que a ideia em si não vale, não é? O que vale é pô-la em prática. Valorização. É isso. E deixem-me só acrescentar aqui um facto que nós muitas vezes também transmitimos a nível das escolas, não só da escola de startups, mas também noutros contextos,
que é aquilo que nós chamamos o efeito IKEA, que é aquilo que nós dedicamos muito tempo a construir, depois de repente passa a ter muito mais valor para nós, mesmo que o mercado não lhe dê esse valor. Claro. E a questão com o Solo Founder é, mas eu já passei 1 ano ou 2 anos a construir tudo isto e agora vou ter que partilhar parte aqui daquilo que é o capital da empresa com uma pessoa que vai entrar de novo. E isso é mau, não só por esta questão que de repente sentimos muito presos a algo que pode não valer nada, só vai valer a partir do momento que tivermos o investimento e que o mercado nos prove que de facto vamos ter receitas, mas também para aquela questão de não vou conseguir crescer, porque vai chegar mesmo uma altura em que a equipa vai aumentar, os papéis vão ter que ser diversificados e nós temos que ter alguém em quem possamos confiar. Claro. Por isso, quando vocês olham até mesmo para os exemplos daquilo que acontece hoje em dia, não é? Dos unicórnios portugueses, dos 7 mais não sei quantos que estão em linha para... Vocês vão ver que quase todos começaram com equipas e alargaram um pouco as equipas ao longo do processo, porque sentiram mesmo essa necessidade de ter este núcleo duro, por muito que houvesse uma pessoa, se calhar mais visionária ou se calhar mais carismática, que conseguiu levar, digamos, a ideia para a frente e que assumiu muito este papel de CEO. Havia sempre ali outra equipa por trás de fundadores. Claro. E isso é importante e constrói-se muito também na base destes programas de networking e de apoio que nós fazemos até aqui na UPTEC. Claro. Eu tenho a aproveitar, estava a falar em histórias de sucesso, unicórnios portugueses. Que histórias de sucesso é que nós temos aqui? De doutorados, que tenhas algum conhecimento, Maria? Doutorados que tenham criado uma empresa que tenha sido um sucesso ao longo destes anos? Eu só voltando a dizer, não só o caso concreto da própria UPTEC, mas 3 dos nossos unicórnios, pelo menos que eu tenha conhecimento, têm doutorados à frente das suas empresas. O caso da Sword, da Anchorage e o caso também da Fitsai, se não estou em erro, também nos outros existem pessoas dentro, digamos, da equipa fundadora com doutoramento. Nós aqui, a nível da UPTEC, acabamos por ter muitos exemplos, muitos até ligados à área das ciências da vida, que têm um percurso um pouco mais longo também para chegar ao mercado e ter estes sucessos, com doutorados que estão à frente. Mas até posso dar um exemplo que eu acho que é interessante, que passa muito até por estas carreiras às vezes não serem sempre no mesmo negócio. E nós temos aqui também, eu gosto muito de falar do empreendedorismo no feminino, primeiro porque é mais raro e acho que temos que promover, ainda bem que temos aqui a Maria João também para fazer este papel e partilhar a sua experiência. Neste caso estava a falar da Joana Paiva, porque ela começou numa outra empresa, a iLove, que tem tido um sucesso até significativo, não só em termos de negócio, mas também de investimento, e do qual saiu para criar uma nova empresa, que é a SeedSite, mais dedicada à parte da caracterização do perfil dos cereais. O que eu acho extremamente interessante, porque no fundo o que isto determina é, muitas vezes não é a primeira tentativa que nós conseguimos cumprir com aquilo que são os nossos objetivos, mesmo que o negócio até corra bem. Se calhar queremos criar outro, queremos levar outras ideias para a frente e este perfil vai-se construindo e vai-se trabalhando. Por isso, eu acredito firmemente que nós não nascemos empreendedores, nós construímos e vamos adquirindo as competências mas atrás disto temos de ter uma questão essencial, que é a vontade para o ser. Claro. Porque é exigente e requer também muito do nosso tempo. Eu aproveitava até esta deixa. Eu tinha aqui uma pergunta que era, como é que nós... Imagina que eu, enquanto doutorando, quero criar uma empresa. Como é que eu me preparo para esta carreira de empreendedor e como é que, por exemplo, a Universidade do Porto ou a UPTEC pode-me ajudar? Eu se calhar começava pela parte pessoal, pela Maria João, e depois se calhar pelos recursos pela Maria. Sim, eu acho que no nosso caso, e acho que é o que funciona, é procurar informação, não é? Portanto, eu não tenho... não fiz o doutoramento na Universidade do Porto, mas na universidade onde eu fiz o doutoramento havia uma comunicação já muito aberta em relação às carreiras profissionais que advêm de um doutoramento e foi através deles que chegámos então ao tal estatuto do estudante empreendedor e esse estatuto o que é que nos permitiu? Juntar informação, perceber como é que eu crio uma empresa, lá está, falta de literacia financeira, não é? Que tentámos acompanhar. Como é que eu crio uma empresa, que documentos são necessários, como é que eu estruturo o que é isso de um plano de negócios, portanto, juntar informação, alguma dada pela universidade, outra por mentores associados, mas foi muito por aí, é preparação
porque não basta dizer, eu acho interessante ser empreendedor, pronto, pode-se tentar ser empreendedor sem ter uma ideia, não é? Lá está, se calhar pode andar aí alguém a fazer um doutoramento que pensa, eu gostava de ter uma empresa, mas não tenho uma ideia, e se calhar há outro que tem a ideia, não é? E que está à procura de alguém para se juntar. Mas eu acho que é isso, é o procurar informação, e aqui na UPTEC é um ótimo sítio, a Maria depois falará melhor para isso. Nós fizemos a escola de startups daqui da UPTEC, na altura virtualmente, porque foi no ano do Covid, infelizmente, porque eu acho que é muito importante o face-to-face, o estar aqui e não estar através de um ecrã, porque acaba por materializar, não é? O nós estarmos aqui, virmos aos eventos, irmos conhecendo as pessoas, é muito diferente de um ecrã, e nisso tivemos azar, mas fazer este tipo, e a Universidade do Porto certamente que tem também iniciativas neste sentido, fazer esta pesquisa e começar a plantar, não é, a semente. E a Maria poderá falar mais, aqui na UPTEC há imenso... Sim, a Escola Startups é um bom exemplo. Sim. Também neste momento faço parte dessa iniciativa e a qual aconselho a quem está a ouvir este episódio também a fazer parte da iniciativa caso queira explorar um percurso mais na área de empreendedorismo. Que outras iniciativas existem aqui na UPTEC ou até na UP, em geral, que têm este conhecimento? Eu começar um pouco de forma mais alargada pela UP, porque de facto eu acho que há uma estrutura de apoio neste momento até já bastante, eu diria, diversificada para tentar apoiar este percurso empreendedor nas diferentes fases. Começando pelas questões da propriedade intelectual, porque é uma vantagem competitiva e é importante perceber se vamos assegurar ou não vamos assegurar e de que maneira que o vamos fazer e que custos é que estão associados. Por isso eu diria que qualquer tipo de negócio que vai começar dentro de uma área bastante ligada à parte da biotecnologia ou mesmo outros setores vai precisar de considerar estas questões, e há apoio para o poder fazer através da Universidade do Porto, há apoio a nível da prova de conceito, não é substancial, devia ser maior, isto é uma lacuna que o nosso país tem, mas é um início de conseguir ter um primeiro, digamos, orçamento que nos permita testar algo e perceber se de facto aquilo que estamos a desenvolver vai conseguir ser materializado no protótipo. E depois há muitos seminários, há muitos cursos de formação, mais, eu diria, de académicos a nível de mestrado, que também tocam as vertentes do empreendedorismo. Na UPTEC nós somos muito mais, eu diria, hands-on, no sentido em que quem nos chega cá normalmente já nos chega com esta apetência para empreender, embora nós também trabalhemos muito com os estudantes e agora até temos o Board of Students da UPTEC, que é para dinamizar todas estas iniciativas, mas quem nos chega já com uma ideia, aquilo que nós queremos perceber é então o que é que te falta neste momento para conseguires que a tua ideia seja bem sucedida. Estás sozinho, não estás sozinho, é financiamento, tens que fazer ainda bastante investigação ou validação, queres contactos com outras entidades mais a nível de indústria já estabelecida para um piloto, todo este mapeamento, não é? E que a escola de startups, de certa forma, até é capaz de ser um pouco mais robusto, porque não só nos permite também fazer essa análise, mas ao mesmo tempo dá conteúdos e expõe muitos participantes a um networking alargado, que muitas vezes é isso que nós precisamos, é os contactos, é detectar as oportunidades, é perceber, é este o momento em que de repente eu posso ou não criar ou levar esta ideia para a frente. E eu estava a pensar também no teu caso, não é? Porque se calhar há uns anos atrás esta questão da parte das peles sintéticas não seria tão significativo como é agora. Claro, o timing também acabou por ser... Sim. E isso muitas vezes é aquilo que quebra ou que faz com que um projeto seja bastante bem sucedido. Por isso, todo este ecossistema em que nós expomos os empreendedores, a investidores, a mentores e num ambiente seguro, porque logo aqui à partida aquilo que pretendemos é não tem mal falhar, porque nenhum de nós vai conseguir aprender sem, em determinadas alturas, conseguirmos perceber que estamos errados e que temos que evoluir. Por isso, falhar faz parte do processo. Não podemos sair de lá demasiado magoados que não queremos continuar com esse processo. E aqui dá-nos essa oportunidade. Então vamos testar, vamos falhar num ambiente seguro, sem julgamento, sem conseguir ainda pensar que, de repente, se calhar não consigo fazer isto. Por isso, aconselhava para quem quer, de facto, seguir este percurso, que explorasse todas estas oportunidades, dependendo da fase em que está, que a própria Universidade do Porto e o UPTEC conseguem providenciar. Sim, e falhar, eu acho que faz parte dessa transformação também para conseguirmos limar o negócio, conseguir perceber que se existe um mercado ou se não existe, e muitas vezes, para quem está a ouvir, uma ideia que inicialmente pode ser pensada que vai ser uma ideia excelente,
até podem estar preparadas pelo mercado, até pode ser um timing diferente, pode ser um tempo diferente, se calhar essa ideia só é viável daqui a 5 anos, ou já está fora de tempo porque já existem outras ideias complementares. E eu acho que existe também esse falhar, é bom, existe uma adaptação também, transformação do próprio negócio. Nós não temos muito mais tempo neste episódio, mas eu gostava de terminar o episódio com uma pequena brincadeira e perceber o que é que vocês acham que são as key tips para todos aqueles que estão neste momento a pensar em abrir a porta ao empreendedorismo com doutoramento. O que é que acho que é, eu gostava aqui pela Maria João, o que é que acho que é essencial, assim como key tips, se tu hoje olhasses para trás, para o teu percurso, se pensasses nos doutorados que vão ser doutorados daqui a 1 ano, 2 ou 3, dizer assim, olha, eu tenho aqui estes conselhos que são essenciais para... Olha, eu posso dar 2 conselhos, olhando para trás e vendo. Um deles é procurar informação e documentar-se o mais possível e organizar-se o mais possível se chegar à conclusão que, de facto, é vontade de ir para a frente, porque o empreendedorismo não é fácil, não é? O não ter medo de partilhar a ideia. Porque nós também estivemos muito tempo em que já tínhamos a ideia na cabeça e tínhamos medo de falar, com medo que alguém roubasse a ideia. Então, quando íamos, o equivalente ao PTEC lá em Nice, não podíamos falar, precisávamos de um NDA, e acho que isso também nos atrasou um bocadinho e esse medo não faz sentido, porque a ideia só tem valor, era o que estávamos a falar um bocadinho, a ideia só tem valor se materializar em alguma coisa e sozinhos nós não conseguimos, portanto, não ter medo de partilhar, claro que poderá eventualmente haver uma pessoa que pegue na ideia, mas isso é a lei da vida, não é? Claro. Se nós tivermos o conhecimento e se a ideia de facto tiver um fundo, não é por contar a ideia à pessoa errada que as coisas, e ainda mais numa fase tão inicial, não é? Que ainda é só uma ideia a vaguear no espaço. Então é isso, é documentar-se e não ter medo de partilhar o projeto. No fundo, é esse feedback que é preciso, que ainda estava a falar do mercado, claro. das pessoas, sim, e nesse processo porque tão enquanto inicial... não partilharmos, claro, estamos na bolha, não é? claro. É falar, nós na altura era a falar uma para a outra, mas sem ter alguém de fora que dissesse isto faz sentido, isto não faz, isto é assim, não é? Então, esse receio que é normal, pronto, tem que se combater. E Maria, que tipos é que tu davas assim a um estudante de doutoramento que está a pensar criar uma empresa, seja agora ou começasse a preparar, ou até no final, imagino que já até possa haver pessoas que estão a ouvir este episódio que já têm um doutoramento e estão a pensar, já acabei o doutoramento e não sei agora se realmente faço isto no negócio ou se não faço. Eu se calhar começo aqui a fazer aquela parte do shameless self-promotion, de contactar o PTEC. Esse é o primeiro conselho que dou, é virem falar connosco porque de facto possivelmente conseguimos ajudar. Mas aproveitando um pouco aquilo que tu estavas a dizer e que concordo perfeitamente, eu acho que uma das questões é essa de guardar muita ideia para nós. Há outra que eu complementava que é fazer muitas perguntas. Eu acho que muitas vezes nós temos medo de perguntar e não sabemos aquilo que não sabemos. Eu diria que o ambiente onde o empreendedor, digamos, tenta desenvolver algo que é diferente, que é inovador, que de facto ainda não existe, é de grande incerteza. Por isso tem sempre que questionar e está sempre aberto. E o segundo ponto, acho que tem a ver com este de, dentro do possível, alargar sempre a sua rede de contactos. Tentar falar com perfis o mais diversificados possíveis, de forma a conseguir recolher pontos de vista que possam ajudar a perceber para que caminho é que se deve conduzir aquela ideia, aquele projeto, de forma que ele tenha as maiores hipóteses de sucesso. Isto significa que às vezes não podemos falar só com aqueles que pensam como nós, os nossos pares, aqueles que estão dentro do mundo académico, também não podemos falar só com investidores, porque esses vão ter uma visão também afunilada para aquilo que é um retorno muito imediato e para um risco muito reduzido. E conseguirmos, nesta panóplia e dentro do possível, não termos medo de nos expor. É certo que pode haver roubo aqui de algumas ideias. É o risco, não é? Mas eu acho que é muito pior, de facto, a ideia nunca sequer sair daquilo que é a nossa cabeça, porque não conseguimos ter as ferramentas que nos permitissem validar se deve ser esta ou se deve ser esta, com mais alguma componente, mais alguns pozinhos de algo que a faça verdadeiramente ser bem-sucedida. Sim. E só para concluir aqui, é muito interessante isso, porque nós tivemos esse feedback aqui há uns meses. Estávamos num painel com empreendedores e um deles que trabalha com fertilizantes naturais chega-se ao pé de nós e diz a ideia de fazer couro exótico em laboratório é minha.
E eu, é tua? É minha, eu tive essa ideia há 10 anos atrás, eu ia então. Depois não materializei. E eu, pois, então a ideia, também tiveste essa ideia, quer dizer, a ideia pode ser de muita gente, não é? E foi engraçado, é isso que estás a dizer, às vezes por medo, ou por imaturidade, ou por, Sim. não é? E essa interação acho que é essencial porque acaba por transformar a vossa ideia ou a nossa ideia Exato, em termos de e negócio. a nossa já foi, e acho já que é foi comum muito... até uma pessoa começar de um ponto, e a mim está-me a acontecer isso, começar num ponto e pensar que aquilo é uma boa ideia e depois, à medida que o tempo vai correndo, uma pessoa vai transformando, porque as pessoas vão falando, vão dando outras perspectivas e se calhar já é a terceira vez que alguém menciona uma perspectiva e uma pessoa começa a considerar isto pode ser interessante, porque há várias pessoas a pensar sobre isto. Se calhar existe alguma coisa aqui no mercado, existe alguma coisa que nos pede para continuar este tipo de pensamento. Por isso eu acho que sim, fugir um bocadinho daquela... No outro dia tinha um amigo meu que usou uma expressão que eu achei muita piada, que é uma pessoa fala quase como se fosse com uma câmara de eco, que é fala e recebe outra vez o eco de volta. Exato. E acha que aquilo é a resposta, acha que aquilo é... Valida-nos aquilo que exatamente. estamos a pensar e é confortável. Logo se é confortável, deve ser verdade. É verdade, é verdade. E não conheço, sinceramente, de todos os contactos que eu tenho feito até hoje, eu acho que é muito fácil, as pessoas são muito acessíveis. Muitas vezes é só ligar, falar, pedir e foram poucas as respostas que recebi de não, nem que seja para colaborar, dar uma opinião. Acho que isso é essencial. Acho que as pessoas estão abertas a isso. Temos é que realmente conseguir chegar a elas. Neste mundo acabamos por estar todos no mesmo barco, não é? E de facto eu tenho aqui contactos ótimos de pessoas que trabalham em hardware, em software, em coisas que têm nada a ver com o nosso mundo, mas há uma entreajuda muito grande, pelo menos aqui na UPTEC. Sem dúvida. Sim. Maria João, Maria, eu agradeço muito vocês estarem presentes neste episódio, Obrigada. partilharem as vossas perspectivas pessoais e profissionais também connosco e com as pessoas que nos estão a ouvir. Desejo-vos do melhor, muito sucesso para a Aquarium, muito sucesso também para a continuação da UPTEC e dou um modo para terminarmos assim este episódio do Tips on PhD Careers. Obrigada. Obrigado. Obrigado, eu. A todos os ouvintes, esperamos que estas recomendações vos ajudem e incentivem a explorar uma potencialidade empreendedora para criar de um negócio a partir do vosso processo de doutoramento. Um agradecimento também por nos terem acompanhado e convidamos a ouvir em breve o próximo episódio. Até lá, para apoiar no processo de exploração das vossas carreiras, sugerimos que explorem os recursos da plataforma UP Dr. Careers e que recorram sempre que necessário aos serviços de carreira e empregabilidade das vossas faculdades e da Universidade do Porto. Termino este episódio agradecendo à UPTEC por nos acolher na gravação deste podcast, à equipa da UP Dr. Careers pela experiência de conduzir esta entrevista. Até breve. Obrigado.